né? Muito delicioso, né? Uma vontade de a gente tomar um chá com esse bolinho aí, à direita, e vocês veem que esse bolo aí está sendo fatiado. Se ele fosse fatiado, se ele fosse cortado em 10 fatias iguais, né? E então uma fatia deste bolo seria então escrita como 1/10 do bolo, ou 1/10 do bolo, né? Então, uma fatia de um bolo que é cortado em 10 fatias iguais é 1/10 do bolo, né? Então, o numerador é 1 e o denominador é 10. O denominador são as fatias totais, né, que compõem o bolo, e o numerador, então, é uma parte ou partes deste bolo que foram destinados a alguma coisa ou a alguém. Vamos ver. Interessante. Qual a maior fração? 1/10 ou 1/100? 1/10 ou 1/100? Devemos interpretar a pergunta: qual é a maior fatia, então? Uma fração do bolo 1/10 ou a fração do bolo 1/100? Vamos analisar essa pergunta, né? Em função desse bolo, né? Qual a maior fração, ou qual o maior pedaço, ou qual a maior fatia desse bolo? É o bolo que é dividido por 10? Ou uma fatia de um bolo cortado em 10 fatias? Ou é uma fatia de um bolo cortado em 100 fatias? Creio que agora você já tem uma noção de qual fatia é a maior, né? Bom, não chegaram lá? Vamos ver então. Aí está o emoticon que está pensando. Qual a maior fatia? A 1/10 ou a 1/100? Vamos lá. Dividir um bolo com 10 pessoas ou dividir um bolo com 100 pessoas? O que é melhor para vocês? O mesmo bolo ali, aquele bolinho de milho ali, cortado em 10, você pega uma fatia. Essa fatia é maior ou menor do que o de um bolo dividido por 100 pessoas, com 100 pessoas, né? Então, temos aí uma fatia de 10 fatias ou uma fatia de 100 fatias do mesmo bolo? Então, vamos pensar. Dividir esse bolo com 10 pessoas, é claro, né? Então, 1/10 é maior que 1/100, tá? Essa resposta não é tão óbvia quanto vocês pensam. Vocês vão fazer as provas e vocês vão ver. Tá? Então, essa é a maior fatia, apesar de que 10 seja menor do que 100. Né? Então, vocês pensem no trabalho, né, que vocês vão ter pensando em cada fração que for aparecer na vida de vocês. Tá? Então, qual a maior fração? A resposta é a fração de bolo 1/10, não a 1/100. A 1/10 é a maior. Então, aqui tem 1/10, aqui tem 1/100. Né? 1/10 do bolo é maior do que 1/100 do bolo. Um pedaço de bolo cortado em 10 pedaços, esse pedaço é maior que o pedaço do bolo cortado em 100 pedaços. Então, as fatias desse bolo que foi cortado em 100 é mais fininha, bem mais fininha do que o bolo que é cortado em 10. Se é que a gente pode cortar um bolo desse em 100 fatias. Tem gente que é capaz de fazer. Vamos à próxima. E agora, se eu comesse 2 fatias do bolo que foi cortado em 10 fatias? Bom, eu teria comido, então, a fração de 2 fatias sobre 10. 2/10 do bolo, né?
2 décimos do bolo, na verdade, é 1/5 do bolo. Vejam ali a nossa... Quando se mostra que 2 é igual a 2 vezes 1 e 10 é igual a 2 vezes 5. 2 sobre 2 é igual a 1 e 1 multiplicado por 1 sobre 5 deixa como resposta 1 sobre 5, que é 1/5 do bolo, né? Então, quando o cara diz que comeu mais porque comeu 2 décimos do que o cara que comeu 1/5, a pessoa não sabe matemática. Próximo pensamento. E se eu comesse 5 fatias do bolo, que foi cortado em 10 fatias, eu teria comido a fração de 5 décimos do bolo. Aí a gente olha ali que 5 é 5 vezes 1 e 10 é 5 vezes 2. E 5 sobre 5 é igual a 1 e 1 vezes 1 meio é igual a 1 meio. E 1 meio quer dizer a metade do bolo. Se tu comeu 5 das 10 fatias, lógico que tu comeu a metade do bolo, né? Se a pessoa diz que só comeu 5 das 10 fatias, na verdade está querendo enrolar uma pessoa que não sabe muito matemática, mas a gente sabe e ela comeu a metade do bolo. Agora, se eu comesse 10 fatias de um bolo cortado em 10 fatias, eu comi a fração de 10 sobre 10. 10 décimos do bolo. Na verdade, comi todo o bolo inteiro. Então, aí está a matemática usada para enrolar as pessoas. Ah, sim. Bom, esse caso aqui agora, vamos examinar. E quando o numerador for maior que o denominador, como é que fica? Sim. Vamos ver. Vamos ver um exemplo. Uma fração de 15 sobre 10. Né? 15 é o numerador, 10 é o denominador. O numerador 15 é maior do que o denominador 10. O que significa isso, né? Bom, vamos recapitular o que a gente viu no slide anterior. O slide anterior dizia, se eu comesse 10 fatias do bolo que foi cortado em 10 fatias, eu teria comido a fração de 10 sobre 10, 10 décimos do bolo. 10 dividido por 10 dá 1. Seria todas as fatias do bolo, ou seja, o bolo inteiro, né? Então, seria 15 sobre 10. Essa fração é como se eu tivesse comido 15 fatias do bolo que foi cortado em 10 fatias. Isso é impossível. Mas vamos então usar a matemática para ver onde isso vai nos levar. Está aqui. 15 sobre 10 é igual a 10 mais 5, que é 15, dividido por 10. Então, é igual a 10 sobre 10 mais 5 sobre 10. Vocês vão ver que essa é a regra da soma, quando se tem duas frações com o mesmo denominador. Nós temos aí duas frações com o mesmo denominador, 10 sobre 10 e 5 sobre 10. E quando isso acontece, na verdade, é só manter o 10 e somar 10 mais 5, vendo de modo invertido. Bom, ainda no 10 sobre 10 mais 5 sobre 10, a gente tem, na verdade, 10 sobre 10 igual a 1 e 5 sobre 10 igual a 1 meio. Né? Porque 5 eu posso dividir por 5 e 10 também posso dividir por 5 e eu tenho 1 sobre 2. Então, aqui tem um bolo inteiro e mais uma metade de outro bolo, cortado de forma igual ao primeiro. Né? Então, nós temos aí um bolo inteiro mais meio bolo. Isso que significa essa fração de 15 sobre 10. Quer dizer, então, que tem um inteiro, pode ter dois inteiros, pode ser 3 inteiros, mais uma fração, realmente uma metade, 50%, que de um outro bolo, como é isso aqui, neste caso.
Bom, guardem esse exemplo porque vai ser útil dos nossos exercícios a seguir e nas nossas definições de como a gente pode agilizar essas contas com frações, certo? Agora analisamos esse caso. Se temos dois bolos, um bolo cortado em 10 pedaços e outro bolo cortado em 20 pedaços, como que fica essa conta aqui? Né? Por exemplo, eu comi 4 pedaços do primeiro bolo e mais 3 pedaços do segundo bolo. Quanto de bolo, afinal, eu comi? Que conta é essa, afinal? Vamos ver. A fração que representa o quanto eu comi do primeiro bolo foi 4 fatias do bolo de 10 fatias. Então, é 4 décimos do primeiro bolo. Agora, a fração que representa o quanto eu comi do segundo bolo foi 3 fatias de 20 fatias, de um bolo cortado em 20 fatias. Então, é 3 vigésimos do segundo bolo. Bom, a conta é simples. É essa soma aqui. 4 décimos mais 3 vigésimos. 4 sobre 10 mais 3 sobre 20. Bom, temos aqui denominadores diferentes. Como a gente pode somar e ter uma noção de quanto total de bolo foi que eu consumi? Vamos ver. Por quê? Porque com esses denominadores diferentes, isso significa que as fatias do segundo bolo são mais finas que a do primeiro bolo, né? Então, não dá para comparar e dizer no total de 7 fatias eu comi. Isso, 7 fatias, não vai significar o tanto de matéria que foi consumida pela pessoa, o quanto de bolo a pessoa consumiu, porque já que o primeiro bolo tinha 10 fatias, então era a fatia mais grossa. E agora, o outro bolo, a fatia era mais fina. Não é justo eu comer 7 fatias, sendo que 4 eram as mais grossas, que 3 eram mais finas. Bom, então vamos adiante, vamos ver como a matemática pode resolver isso. Né? Continuando com aquele exemplo, tá? São denominadores diferentes, 10 e 20, né? E significa que o bolo, então, que foi cortado em 20 fatias, tem fatias mais finas que o primeiro, né? Mas eu poderia, então, para fazer uma equivalência do tamanho dessas fatias, voltar no tempo e dividir esse primeiro bolo em 20 fatias da mesma forma que o segundo bolo, né? E depois que eu dividir essas 20 fatias, né, eu posso, então, ver que dessas 20 fatias, né, eu comi 8 fatias, que correspondem às 4 fatias que comi quando o bolo era dividido em 10. Né? Pô, se o bolo foi dividido em 10, a fatia era mais grossa do que quando dividido em 20. Para ser equivalente, eu vou ter que comer exatamente, né? Que eu cortei fazendo 2 vezes o número de fatias que tinha antigamente, então vou ter que comer o dobro de fatias que eu comi da primeira vez. Comendo, então, 8, eu tenho a mesma porção. Assim, eu posso ter agora, né, uma soma com o mesmo denominador, né, os dois termos da soma. Observe ali, antes era 4 sobre 10, né, como o denominador passou para 20, que é 2 vezes 10, o numerador também deve ser modificado. Era 4, agora comi 8 fatias, né? Então, ficou 8 dividido por 20, que equivale a 4 sobre 10, mais
3 sobre 20, que foram as 3 que eu comi, as 3 fatias de um bolo que foi cortado de 20. Assim, eu posso fazer a soma, em que os denominadores ficaram iguais, fazer a soma, que é manter o denominador de 20 e somar os numeradores. 8 mais 3, 11. 11 sobre 20 foi foi a quantidade de bolo que eu comi com os 2 bolos cortados em 20 pedaços, certo? Então, esse 11 sobre 20 dá uma noção melhor dessa soma, tá? E é isso que acontece. Guardem esse evento. Agora aqui vamos mostrar as regras de sinais para uma fração, tendo o numerador negativo, o denominador negativo, menos com menos dá mais. Para o numerador e denominador de sinais diferentes, sempre o resultado é negativo. Menos A sobre mais B dá menos AB, A sobre B, ou mais A sobre menos B também dá menos A sobre B. Vamos ver como é que é a multiplicação das frações. Uma fração A sobre B vezes C sobre D, temos que os numeradores são multiplicados entre si e os denominadores são multiplicados entre si, se mantendo assim uma fração A vezes C sobre B vezes D. Exemplo, 3 sobre 5 divididos por 2 sobre 8. Então, os numeradores 3 vezes 2 deu 6, sobre os numeradores que são 5 vezes 8, que deu 40. Resultado é 6 por 40. Exemplo 2. 1 dividido por 10 vezes 2 divididos por 30. Né? Então, temos os numeradores 1 vezes 2, 2, e os denominadores 10 vezes 30, 300. Certo? Tranquilo. A multiplicação das frações é sempre muito tranquila. Né? Temos também que, se a gente multiplicar uma fração por uma outra que tem o mesmo numerador e o mesmo denominador, quer dizer que por 1 ela é a própria. Ok? Ali embaixo tem o exemplo. Por que isso é importante? Porque a gente vai entender, através disso aqui, como é que funciona a soma e o famigerado mínimo múltiplo comum, né? E aí, vocês veem ali no exemplo 3 que 6 divididos por 7 vezes 2 dividido por 2, temos os numeradores multiplicados, 6 vezes 2 igual a 12, dividido por 7 vezes 2 igual a 14, tá? Se for dividir os 2 por 2, temos novamente o original, 6 sobre 7. Não se modifica quando a gente multiplica tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. E em muitos casos, para conseguir desenvolver um cálculo, a gente precisa fazer isso. Vamos aí, uma divisão de frações. Se formos dividir a fração A sobre B pela fração C sobre D, o que acontece é que a gente faz uma multiplicação do numerador da primeira fração pelo denominador da segunda fração, né? E isso se torna, então, o numerador do resultado. Depois, a gente multiplica o denominador da primeira fração pelo numerador da segunda fração, que isso se torna o denominador do resultado. Exemplo, 3 sobre 4 dividido por 2 sobre 5. É 3 vezes 5, numerador da primeira, vezes o denominador da segunda, divididos pelo denominador da primeira, vezes o numerador da segunda. Deu 15 por 8. O exemplo 5
menos 2 divididos por 3, menos 2 por 3, divididos por 5 por 7. Então, menos 2 vezes menos 7, divididos por 3 vezes 5. Deu 14 sobre 15. Tá? Então, é isso que acontece. A inversão da segunda fração. Né? Tá? Outro exemplo, então. 3 sobre 4 divididos por 2 sobre 5 deu 15 por 8. Muito bem. Então, aqui finalizamos a parte 1. O assunto de operações com frações continua no segundo vídeo, na parte 2, onde verificamos como acontece a soma e subtração das frações, né, e o famoso mínimo múltiplo comum, que a gente já falou por aí. Então, até a próxima.